aí, galera, presidente Marcelo Bella, presidente Caveira Preta, diretamente aqui do Gabinete do Xerife, Gabinete do Xerife 01, aqui no The Open Square Mall. Vocês têm que vir para cá, conheçam aqui as nossas lojas, nossa praça de alimentação, que é um lugar bem legal, cinema, vocês vão gostar daqui. Fica aqui em Cotia, em São Paulo. E hoje eu tenho uma honra máxima. Eu estou acompanhado de dois feras aqui. Eu costumo dizer o seguinte, minha mãe sempre disse para mim, se você quiser fazer uma homenagem para alguém, faça em vida. Infelizmente, para alguns não dá tempo. Mas quando você tem essa possibilidade, faça. Nós estamos hoje aqui, nada mais, nada menos que nosso maior campeão Master internacional, que já foi campeão mundial Master, século 2019, 2021, 2022, foi Open, inclusive, FBB. Mr. Olympia, ano passado, top 10 no Mr. Olympia Master. Nós temos um brasileiro aí nessa categoria e talvez você não saiba, mas eu sei. Ele, no nosso motoclube, o nome revelado dele é Maestro. Sabe por que Maestro? O Pablo, nosso editor, é Maestro. Maestro porque rege uma orquestra. Maestro é o nome para mestre, para um eterno professor, o nosso super atleta, o nosso mestre, maestro, Odilon Batista. Como é que você está, Bella? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse podcast. Sinto muito honrado de ter recebido esse convite. Sou muito grato e espero que a gente possa bater um papo muito instrutivo para todos vocês. Excelente. E para me apoiar, hoje o assunto é fera. Hoje o assunto aqui é falando sobre história do bodybuilding, sobre bodybuilding master, cultura do corpo master, né? Falamos da Soninha, a bodybuilder mais longeva do Brasil na época, né? Que nos deixou há poucas semanas atrás, com 83 anos, e agora vamos falar sobre bodybuilding master, mas para isso temos que falar da história do fisiculturismo do bodybuilding. E é ele, né, cara? Não tem outro cara para falar, é o Rubens de Carmo. Tudo bem, gente? Obrigado aqui mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz, estou muito honrado aqui de poder conversar com o Odilon Batista. Que, quando na época minha de dirigente, eu sempre falava que era... Quando ele subia no palco, eu dava a minha pausa para poder ver a coreografia dele, que para mim é um grande mestre nisso. Estou muito honrado, obrigado mesmo. E vamos falar aí um pouco mais sobre a história do esporte, né? Sempre interessante. Que legal, que legal. E aí, maestro, você está bem? Está tudo bem com você? Tua vida está bem? Graças a Deus. Sua saúde, que é a coisa mais importante, assim. Está tudo bem com a sua saúde? Molecada morrendo e os velhos ganhando, é isso? Infelizmente, né? As nossas escolhas são muito importantes, né? Eu digo assim, quando você está num caminho e tem uma bifurcação, pensa bem em qual que você vai. Porque quanto mais tempo você ir para o caminho e você descobrir que é o errado, mais vai demorar para você voltar e ir para o caminho certo. Então a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção nas escolhas que a gente faz, né? Que uma escolha e uma renúncia, né? Nossas escolhas que regem todo o nosso destino. Você sabe, Odilon, que você é a geração imediatamente após a minha, né? Eu sou 68, você é de 1969, e eu me lembro que no campeonato júnior, né, que eu participei em 1988, já era separado por categorias de peso, que no Brasil nós não tínhamos, mas o campeonato mundial eles separaram, categoria leve, até 70 quilos, depois média, meio pesado e pesado. E eu me lembro que um alemão, que foi o campeão ali no palco da categoria pesada, ele estava assim no vestiário, cara, gritando, e o pessoal segurando ele, estava fazendo um cateterismo de uretra, ali amador, ali com o treinador dele, e o cara jogando soro na bexiga dele, para que quando ele fosse pro teste de doping, ele urinasse soro, né, ao invés de urina, para tentar escapar do teste de doping. E eu olhei aquilo e eu falei assim, eu não quero essa vida para mim. Eu lembro que eu falei, a minha genética não é tão boa, já conquistei a vontade, né, eu já fiz a minha vontade de participar de todos os campeonatos. Na época eu participei de campeonatos desde municipais, estreantes, regionais, nacionais, continentais, mundial.
eu falei, eu vou me dedicar a apoiar esses atletas, né? Vou sair de como atleta e vou me dedicar a apoiar esses atletas. E assim, a maioria dos meus amigos na época que competiam comigo daquela geração, que é uma geração só sua, na verdade a gente é da mesma geração, né? Um ano de diferença. Assim, eu tenho muitos amigos que morreram. Eu também. Morreram. Então, né, Ricardo Mignon, lá de Santos, na minha opinião, era o melhor júnior do mundo. Na minha opinião, eu que depois me tornei delegado em competições internacionais, dirigente esportivo, como você. Foi o Mr. Santos, competiu em duplas com você, inclusive. Não, comigo ele não chegou a competir em duplas. Não chegou a competir em duplas. Eu competi em duplas com o Záguia, e com o Juarez, né? E campeonatos brasileiros da época eu competi com os outros, com o Marcelo Pelaio, né? Grande Marcelo Pelaio, Pelaio, amigo nosso companheiro também de motoclube, 10 vezes campeão, acho que 30 vezes campeão brasileiro. Que também foi campeão de duplas. Né? Com a Danusa Marques, se não me engano, né? Grande atleta brasileiro, Danusa Marques. E aí, cara, eu tive assim vários atletas. Outros ficaram tão doentes que pararam de treinar e de competir, né? Então, por causa do uso exagerado de drogas e más companhias e maus hábitos. Então, assim, é triste, né? Mas eu fico muito feliz porque quando eu vi você competindo e eu vi aquela coreografia de duplas que você fez, assim, que era uma dança espanhola, cara, com rosa na boca e não sei o quê. Cara, eu falei, a categoria dupla, ela tá consolidada. Olha o que está acontecendo, né? Foi em 98 com a Miriam Neves. Cara, quando eu vi aquilo em 98, eu falei, esse cara... E outra, né? Nós tínhamos excelentes posadores na década de 70 no Brasil, mas isso foi se perdendo com o tempo. Até hoje, inclusive, eu acho que os grandes atletas, eles perderam isso, né? Bastante. Mas você não. Você tem o nível do Juarez Estevão. Então, né? O Juarez Estevão foi praticamente o meu inspirador, né? Porque quando o Juarez, quando eu comecei entrei na sala de musculação pela primeira vez, eu tinha 15 anos de idade. E o Juarez já estava competindo. 83? Em 84. 84. Eu tinha 15 anos. E aí eu comecei a treinar e eu vi o Juarez, quando ele entrava no palco, ele levantava o público. Eu lembro que quando o Juarez fez 40 anos, inclusive, ele entrou com uma bengala, ele usava a criatividade dele. Ele entrou com a mão para trás, com uma bengala, tremendo a cabeça. Ele chegou a entrar com capuz. Já entrou com uma moto, junto com a Adriana Dami. Entrou de moto com ela ao som do AC/DC. Muito legal. E aí eu vi que era... E como eu fazia dança de rua, né? Eu tinha um ouvido bom para música, conseguia contar e utilizava a música nas coreografias e o público gostou e eu vi que era um diferencial, né? Como eu tinha as minhas limitações de volume, de recurso financeiro para comer direito, para suplementar direito, eu falei, já que não dá para eu ser o campeão, eu vou tentar ser o mais bem aplaudido naquela época, né? E foi assim, né? Você sabia que isso... gente, isso aí é uma estratégia que está naquele livro que eu comentei para vocês no nosso último bate-papo, que está lá no Instagram e no YouTube, falando sobre o livro As 22 Leis Consagradas de Marketing. Uma delas se você não pode ser o líder geral, procure uma categoria a qual você seja líder. Tá aí, ó. É verdade. Genial. É verdade. Isso mesmo. Porque antes de eu me aposentar em 2018, coincidentemente antes de eu entrar na Black School, né, batia sempre na trave ali, segunda, terceiro. Eu comecei a deslanchar mesmo na musculação para mim, tanto que eu escuto isso de muitos amigos, né? Caramba, quando você esperou ficar velho para ficar melhor? Foi porque eu comecei a fazer as coisas certas, né? Tive mais tempo para dormir, para me alimentar, suplementar, que eu nunca tinha suplementado direito antes de eu entrar na Black School. E aí foi quando eu comecei a sentir mais os gostinhos de títulos muito importantes, né? Foi quando eu ganhei o Mr. Santos, 2 vezes o Mundial. Que ano foi isso, Mr. Santos?
O ano que eu entrei na Black School, 2018. 2018. Sendo que eu tinha competido no Mr. Santos desde 1990. Competi com o Wilson Santos, competi com o Hugo Faria, competi com o Pelayo, Enzo Perondini, Adolfo Costa. Eu peguei todos esses caras. Dessa turma já morreram 2. É. 2 já estão no céu já. Wilson Santos. Fora os que pararam E por o- lesão, e o né? Enzo. Por isso que eu tava falando de escolha, né? Quando a gente fala de escolha, a gente não tá falando só de exagerar em recurso ergogênico. A gente está falando também em escolher um método de treino que você não tem que ficar parando para fazer cirurgia, né? Tudo bem que ninguém se machuca porque quer, né? E no nosso esporte, né? A musculação competitiva não tem nada muito a ver com saúde, né? Porque você trabalha no limite do corpo ali, então é muito fácil se lesionar. Trapaço, limite. Ultrapassa, Pois é. a performance, né? Então, e não só a nível muscular, a nível renal, a nível cardíaco, a nível vascular. Então você precisa chegar mais perto do precipício sem cair no precipício. Você tem que olhar lá de cima assim, porque se você ficar muito longe também, aí é um estímulo muito fraco, aí é uma alimentação muito desregrada. Então, é o que eu falo, né? Eu não tenho, graças a Deus, eu não tive nenhuma cirurgia para fazer, não tive nenhuma lesão grave, já tive lesão assim no jiu-jitsu. Mas na musculação, graças a Deus, Que faixa você é do jiu-jitsu? sou roxo. Olha, você Olha já é só. sensei, já é. Oxe. Que legal. Tive que parar, né? Porque Não dá. não dá para conciliar, né? Não dá. Porque quando a gente treina o músculo, a gente precisa descansar ele um dia depois, 2 dias depois, dependendo do tamanho do músculo e da intensidade do treino. E se você faz um treino que você precisa descansar e no dia seguinte você tem uma luta de jiu-jitsu, um treino de jiu-jitsu, você não pode chegar pro adversário e falar, ó, treinei peito ontem, Não dá. evita de eu empurrar você. E aí atrapalhava o descanso. E aí eu parei a musculação praticamente treinando todo dia forte. Quando eu fui pro jiu-jitsu, treinei 2 anos de jiu-jitsu, competi campeonato paulista, ganhei absoluto. Aí quando eu quis voltar a competir, aí foi o contrário. Eu tive que ficar lá pro jiu-jitsu. Ó, desculpa, vou ter que dar uma parada agora porque eu preciso voltar a competir. Que legal. Que legal. E olha, falando em competição de bodybuilding, você que está ouvindo esse assunto pela primeira vez, o bodybuilding ele não é uma coisa moderna, não. Para você saber, o bodybuilding, na verdade, que é construção do corpo em inglês, né? Bodybuilder é o construtor do corpo, bodybuilding é a construção do corpo. Nós temos o seguinte, nós temos uma imagem aí para mostrar para vocês das estátuas greco-romanas. Estátuas greco-romanas de mais de 2.500 anos atrás. Essas estátuas, quem posou para essas estátuas foram modelos que já faziam cultura ao corpo, que já levantavam peso, já trabalhavam com cargas, né? Na Grécia Antiga. Nós tínhamos as Olimpíadas gregas, né, que são antigas, e depois vieram as Olimpíadas modernas com o Barão de Coubertin, mas as Olimpíadas gregas e os Jogos greco-romanos são coisas de antes de Cristo. Inclusive um atleta, temos uma história boa de um atleta que nós estávamos aqui conversando um pouquinho antes de iniciar as gravações, que é o Milo de Croton, né, o Tales de Milos. E aí, esse cara, quando ele era jovem, ele percebeu que ele tinha uma boa força, uma boa genética, ele começou a se preparar e na época era ginástica funcional, né? Sim. Então ele pegava um bezerro e levantava um bezerrinho. Aí o bezerrinho foi ganhando peso até se tornar um boi e ele levantava o boi. E esse cara tem nos descritos lá históricos, né, que ele começou a buscar inclusive fórmulas alimentares de suplementos, né, porque não existiam, como moer a carne para tomar com vinho e conseguir consumir uma quantidade maior de proteína. Né? Inclusive ele tem uma morte trágica, eu estava contando aqui para o Odilon e o professor Rubem de Carlo, que ele, treinando funcional, correndo no meio de um bosque, ele se deparou com um bosque, uma parte do bosque recém-podada, e ele foi no tronco de uma árvore que estava rachada ao meio, num toco, e ele foi tentar terminar de rachar esse tronco com uma cunha que estava ali segurando. A cunha cai, prende as mãos dele, né, esmagando os dedos dele, não tinha ninguém para salvá-lo ali, e ele passa a noite no local e ele é devorado por feras. Essa imagem é uma estátua que está no Museu do Louvre,
né, que mostra esse momento trágico deste atleta que foi 12 vezes campeão olímpico das Olimpíadas antigas. Então, a parte de cultura ao corpo já existe há muitos anos. Mas e a cultura ao corpo moderna? E o bodybuilding moderno? Como é que ele surgiu? Para mim, na minha concepção, né, como ex-atleta, treinador, dirigente, patrocinador, né, enquanto empresário na área de suplementos alimentares, o culto ao corpo moderno ele é celebrado por um cara chamado Eugênio Sandol. Eugênio Sandol, ele viveu no século XIX e ele foi o cara que, além de ter no próprio físico dele o culto ao corpo, ele era fisiculturista, ele também promoveu campeonatos já no século XIX na Europa. E ele ficou celebrizado por isso, tanto que a estátua do Mr. Olympia, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, é do Eugênio Sandol. Aquela estátua é de uma pessoa que realmente existiu, chamada Eugênio Sandol. Ele fazia apresentações em circo, né, apresentações de força, apresentações de controle muscular. Eu estava vindo para cá, né, pensando nisso na minha moto. Ô Rubens, você como historiador, você vai... Talvez você saiba disso, ou alguém te falou, ou você viu algum vídeo. Mas eu vi pessoalmente e acho que o Odilon também viu. Professor Monteiro. Professor Monteiro. Afonso Monteiro. Professor sim. Afonso Monteiro, na final da década de 70, início de 80, ele fazia nos campeonatos demonstração de controle muscular. Sim, isso mesmo. Cara, negócio impressionante, assim, mexia uma parte do corpo, a outra parte, assim. Ele me contou essa história pessoalmente. Cara, e isso era feito no começo do século. Puxava vácuo. Meu, era um negócio, fazia onda na massa muscular. Era uma coisa, assim, tão impressionante que, apesar dele não ser o campeão, que ele não tinha o volume sempre natural, né, e professor, ele era o mais aplaudido, como você falou, Odilon. Então me lembrei do Monteiro, do professor Monteiro, e da apresentação muscular, que era uma coisa que os atletas faziam no passado nas coreografias. Além da coreografia ter uma música, eles também faziam um controle muscular. Um dos atletas que fazia isso com alto nível também era o Juarez Estevam. As escápulas, né? As escápulas, aquela dança de escápulas também, né? Negócio super, super bacana. E essas lembranças são... Eu fiz uma postagem ontem, o professor Rubens de Carmo recuperou um arquivo antigo onde aparece uma foto minha de 1987 e eu postei isso, né? E aí um dos comentários, assim, acho que é do Vinícius Galvão, um abraço, escudeiro Vinícius Galvão, ele fala assim, era de ouro, né? A era de ouro da musculação, que foi aquela era ali dos anos 80 no Brasil. Mas falando ainda da história da musculação, a primeira organização de grande porte que surgiu no mundo foi a NABA. A NABA, com o seu fundador, o Ivan Dunbar, ela realmente organizou os campeonatos da Europa e centralizava, inclusive com a criação e execução do Mr. Universe, né, o Mr. Universo, que foi um termo que, quando o Luiz Otávio ganhou o campeonato pela FBB, foi Mr. Universo. 1987, os caras falavam assim na mídia brasileira, nosso Mr. Universo. Tá errado, né? Mr. Universo é brasileiro. Tá errado, não, nosso Mr. Universo é brasileiro. Não, Sim. Mr. Universo é o nome, porque é importante isso. Cada federação, cada associação tem o seu campeonato com o seu nome. Então, Mr. Universo foi um campeonato formado e executado pela NABA, e a NABA é uma associação de origem inglesa, e a cidade onde mais ocorreram eventos da NABA foi em Southport, né? Eu estive várias vezes lá, várias vezes como delegado, patrocinador, né, da equipe brasileira, e vi grandes atletas brasileiros competindo ali na NABA ao redor do mundo e no final ali do campeonato mundial. Inclusive nessa sala aqui no gabinete do xerife nós temos, estava mostrando para o Odilon e para o Rubens, nós temos um troféu de cristal que foi na época leiloado pelo atleta Lee Priest, quando em 2013 ele ganhou o campeonato Mr. Universe Pro Overall. Então nós temos aqui uma peça de museu aqui muito importante. E a NABA, ela consagrou vários atletas importantes, várias pessoas importantes, lendárias do fisiculturismo, como o próprio Joe Weider, que depois
se consagrou como o treinador dos campeões, né? O presidente e fundador das empresas Wader. O Arnold Schwarzenegger, a primeira vez que ele foi campeão mundial júnior pela NABA, campeão júnior pela NABA, e ele tinha recém saído do exército quando ele venceu essa competição, o exército austríaco. E teve outros atletas, como por exemplo o Steve Reeves, um norte-americano, que na década de 50 foi celebrado como Hércules no cinema. Ele fez o papel do Hércules. Aliás, né, Rubens, nós tivemos alguns atletas que acabaram se tornando atores e foram celebrizados no cinema, é isso? Sim, exatamente. Inclusive vários foram Hércules, né? Se for pensar bem. Steve Reeves foi o primeiro, depois teve Ray Park, acho que Bill Pearl também foi, não sei se ele foi Hércules também, mas tiveram inúmeros. John Grimek John Grimek, sim, John Grimek, que na verdade era o grande monarca do bodybuilding, né? Uma das figuras mais importantes do esporte, assim, celebrado até hoje. Mas assim, no cinema sempre estimulou muito para essa questão de cordas musculosas, assim, e associavam, tinha o Tarzan também, eu lembrei do Tarzan também, que era... O Max Miller. Isso. O John Wise Miller. John Wise Miller, ele fazia musculação e era nadador. E foi campeão olímpico de natação. John Wise Miller. Né? Esse no Tarzan. Sensacional, aquele grito... Né, do Tarzan, chamando os animais na cachoeira, né? Na cachoeira, sensacional. Aquilo é icônico, sim, né? Tá falando aí da década de 50, 60 aí, né? Essa era uma coisa... Mas assim, na verdade, toda essa questão do fisiculturismo dentro do cinema, isso sempre foi uma coisa que casava muito, porque é pelo espetáculo do próprio físico, né? Esse conceito do herói musculoso, assim, que começou principalmente com o Steve Reeves, né? Que até tem uma coisa curiosa do Steve Reeves no meu livro, que quem lê vai saber ali. Ele foi amigo do Gerson Dória. Você tá brincando? Eu não sabia disso. Gerson, beijo para você, professor. Então, ele era amigo do Gerson Dória, e eles trocaram correspondências, que eu restaurei também para o livro, fotos autografadas pelo Steve Reeves para o próprio Gerson Dória. A gente sabia que era, conversando com o André Dória, que me recebeu muito bem lá na Academia Gerson Dória, que é fantástico, um templo ali. Eu restaurei e pela caneta, a cor da caneta, a gente sabia que era de época e foi mesmo o Steve Reeves que fez. Porque era uma caneta com azul especial, né? Então, sabia-se. E é bem legal ter traduzido e ter restaurado a carta, porque mostra assim que o Steve Reeves ele tinha essa amizade, que o Gerson Dória havia mandado fotos para ele na época. E aí ele queria vir ao Brasil para eles se conhecerem. Mas acabou acontecendo lá, segundo o André Dória, né, até espero que ele me corrija se eu estiver falando bobagem aqui, que o Steve Reeves ele tinha vontade de ter fazenda aqui no Brasil, mas acabou rolando algumas coisas de cinema, outras coisas lá, que acabou não vindo para cá. Então não se sabe se eles realmente se conheceram, né? Mas é uma história curiosa que está no livro. Então, assim, essa questão do cinema com o fisiculturismo sempre teve. E tem, inclusive, até a partir dos anos 80, no meu livro, eu cito os principais ícones lá. O Schwarzenegger, o Stallone, o Van Damme também. O Ferrino. Então, todos esses caras, Corey Everson também, como o cinema influenciou nessa questão também da pessoa ir para a academia, treinar e fazer musculação, né? O poder disso, né? Quem foi o teu... por que você começou? Qual foi a tua influência? Teve alguém do cinema, assim? Porque você, como é da minha geração, na minha geração eu fui influenciado por esses nomes. Eu fui influenciado pelo Sylvester Stallone, né, com o Rocky Rambo, pelo próprio Arnold Schwarzenegger, né, que foi Mr. Universo lá na NABA, depois foi Mr. Olympia na FBB, que a gente já vai contar essa história. Fui influenciado pelo Jean-Claude Van Damme, e também consegui, ainda pequeno, assistir alguns filmes do Bruce Lee, quando ainda ele era o Kato, do Besouro Verde. Você lembra disso? Lembro, sim, o assistente do... O assistente do cara. Usava uma máscara preta, sim. Ele que resolvia as paradas que precisava se brigar. O Kato. Você teve algum personagem assim que te... Eu tive dois. Inclusive eu tinha um quadro na parede do meu quarto, um quadro do Sylvester Stallone, o Rambo segurando
aquela bazuca lá. E o próprio Arnold Schwarzenegger. Eu tinha 13 anos quando eu fui assistir Conan, o Bárbaro. Nossa, que foi um marco, né, pra tudo. Foi. Todo mundo que eu entrevisto, Marcelo, até é curioso, quase todo mundo, os 90% sempre fala: a minha vida mudou depois que eu vi o Conan no cinema. É isso, é impressionante. Aí, voltando a falar de novo do André Doria, ele falou que a Academia Gerson Doria começou a crescer muito justamente por conta disso. Na mesma época que saiu o Conan o Bárbaro, todo mundo falou: pô, cara, eu quero ficar assim, o que tem que fazer? E foi isso. E depois foi uma sequência, né? Foi Comando uma sequência. para Matar e todos os filmes Sim, do Arnold, os sim. cinemas ficavam lotados de pessoa que Dizem frequentava. que no filme Comando para Matar, Arnold Schwarzenegger ele tem o melhor físico entre o mundo real e o mundo do esporte. Ele apresenta o melhor físico, o físico mais saudável, mais bonito. Sim. É nesse filme Comando para Matar. Eu gostei do físico dele no Predador também. Predador também, mas Predador Comando também, para Matar ele está mais jovem, né? Então tem aquela cena que ele sai do mar, tronco, que ele sai do mar, Nossa, que ele pra sai do filha, mar, e aí ele sai do mar só de sunga, Sim. e ali ele está de sunga, mostrando o corpo dele totalmente, e ele começa a se paramentar, que ele coloca, Ele a pólvora, né? Para se camuflar e tal, né? mas ele vai transformando o corpo, porque então ele está de sunga, todo mundo via ele de sunga nos campeonatos, ou no filme Pumping Iron, né? E ali dizem que foi que o nível de comentário sobre eu quero ter um físico igual a esse foi o maior na época que não existia internet, não existia nada disso, né? Agora falando do Bruce Lee, o Bruce Lee é um negócio assim, eu estive lá em Hong Kong, na Bahia, que fizeram uma homenagem para ele, tem uma estátua de bronze. O Bruce Lee, ele nasceu em Hong Kong, ele é fruto de um casamento entre, vice-versa, alguém me corrige, por favor, acho que mãe americana e pai chinês, ou pai americano e mãe chinesa, alguma coisa assim. Eu acho que era pai americano e mãe chinesa. Mãe chinesa, Se eu não me engano, é isso. E ele também faz atividade com pesos. Ele sai do Shaolin, né? Ele chegou a ser monge Shaolin, muita gente não sabe disso, e sai do monastério para vir para o cinema. E aí ele começa a treinar com carga, e ele realmente era um cara que tinha um físico especial e tinha habilidades especiais. Um cara que trouxe, depois do Bruce Lee, isso para o cinema, já nos anos 80, nessa mesma época desses nossos ídolos aí, o Arnold, o Sylvester Stallone, foi o Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, né, um belga. Né, e ele também com um excelente físico, né, um cara muito Sabia que ele foi Mr. Bélgica? E ainda ia comentar isso. Ele foi Mr. Bélgica, não é isso? Exatamente, Mr. Bélgica. Você vê, Com olha 18 só, anos, com 18 a anos. musculação, ela é... E aí, o que se fala? A vida imita a arte. Quando eu vi o Conan pela primeira vez, aquela imagem do Conan, você fala, o que é isso, né? Aquele moinho da morte, né? Que ele começou quando criança. Que lembra o Minos de Cretona. Sim. Porque ele foi ficando forte de tanto empurrar aquele Exatamente. moinho lá. É a mesma analogia. Mesma eu acho. analogia. Eu acho que é a mesma analogia. Então, e aí teve um evento do Arnold, ô Julão, que em Ohio, que eles reproduziram. Eu vi Eles numa revista. É impressionante. Eu tenho que ver. Eles Aquela roda. reproduziram Cara, que legal. o Moinho da isso, Morte cara. no campeonato de Strongman. Olha, Meu Deus, que legal. Eu vi isso cara. numa revista. Muito legal. Cara, e quantas voltas o cara conseguia dar em 1 minuto, alguma coisa assim, né, com aquele peso gigante Nossa. ali. E eles reproduziram. Aquilo foi uma das coisas mais impressionantes que eu li. O tamanho do Moinho da Morte é gigante, assim, né? Com aquelas vigas de madeira, que são troncos, né? Sim. Impressionante, tipo essa mesa aqui. Isso. E aí, Odilon, qual foi o primeiro ano que você competiu, cara? O primeiro ano que eu competi foi em 1989. Olha Foi um só. campeonato chamado Mister Amizade, que aconteceu só em Santos. Todas as academias de Santos se reuniram e cada academia mandou um representante. Externalizado. E aí se encontraram lá. Eu conto, achando graça assim, né, que apesar de ter recebido esse nome, Mister Amizade, saiu um quebra-pau generalizado na torcida. Mas não teve 5 minutos sem perder a amizade? Inclusive Tem algumas pessoas que a gente tem vontade de convidar.
né, para entrar no tatame, no ringue ou no octógono, 5 minutos sem perder a amizade, hein? Inclusive a Miriam Neves foi o primeiro campeonato também que ela subiu no palco. O Mion também estava presente, não competiu, mas estava nesse campeonato. Foi um campeonato bem legal, foi o meu primeiro campeonato. O segundo foi o Mr. Santos, do mesmo ano. E depois eu fui para o Paulista no ano de 1990. Eu participei, foi meu primeiro Paulista. Inclusive está naquela revista que eu mostrei para você, com a foto de um monte de caras do passado, em branco e preto, que tem o Serafim. Que revista é essa, Dilon? É o Mr. Vigor, que tem o Leonardo Palheta, assim, ó, na capa. Eu o tenho Zebu. essa, eu tenho. Então, com todas as fotos. Nossa, sim. tá mó galera ali. Tem o Wilson Santos, sim, tem a Laís Salvadego, tem o Renato Ventura, tem Fábio Labá. Um monte de gente. Sim, eu tenho essa revista. Peguei recente até. Agora, assim, falar do Mr. Santos no Brasil, vindo agora para o Brasil, né? A gente falou, primeiro dizendo que a NABA, ela perde um pouco com a saída, perde um pouco não, perde muito, né? Com a saída do Joe Hader, né? Sim. Quando o Joe Hader sai da NABA, conta a história que eu escutei do próprio Ivan Dummer. Ele conta o seguinte, ele contando num jantar, que o Joe Hader chegou para ele e falou assim, olha, aqui, o Ivan Dummer falando, aqui nós fazemos uma reunião de amigos, aqui nós temos uma confraria de amigos, a NABA é um grande local de amigos, irmãos, é uma família, a NABA é uma família. E aí que o Joe Hader chega para ele e fala assim, olha, eu acho tudo muito bonito isso que você fala, mas eu vou me retirar, da NABA. Por que você vai se retirar da NABA? Porque aqui você faz uma reunião de amigos e eu vou formar uma empresa. E aí quando ele funda a International Federation of Bodybuilding, e como patrocinador master as próprias empresas do Hader, e o próprio Mr. Olympia, o nome do evento até hoje é o Hader Weekend, né? Mr. Olympia Hader Weekend. Então, que hoje não é mais as empresas do Hader, né? Eu também conheci o Eric Hader, o filho do Hader, que continuou com os negócios do pai, mas não é mais o patrocinador master, né? Existem outros patrocinadores, o Mr. Olympia foi comprada lá pelo Salomon, né? E então a NPC nos Estados Unidos ela cresceu por causa da força que a FBB começou a dar para o campeonato e criou para competir com o Mr. Universo o Mr. Olympia, que não tem nada a ver com o campeonato mundial. Poxa, Marcelo, mas assim você vai me confundir. O campeonato mundial, tanto da NABA como da FBB, nas categorias amadoras, eu costumo dizer que são celeiros para atletas. Então os atletas estreantes, eles surgem lá. Depois chegam até a categoria campeão mundial, né, amador, que tem todas as categorias, inclusive a categoria Master. Categoria Master, né, que começou já nos anos 70, a separação da categoria Master. E aí, daqui a pouco o Odilon vai explicar para nós como que ela se divide, a categoria Master. E são todas as categorias. Eu, quando participei como delegado de eventos internacionais, assim, a gente tem centenas de atletas competindo. Tanto que teve que dividir. Então teve que dividir categoria sênior, de leve até super pesado. Competia dividida a categoria júnior, duplas e master. Tinha um campeonato só para júnior, duplas e master. Dividido da categoria feminina, com várias categorias. Porque antes era um campeonato só. Tanta gente compete na categoria amadora, por isso que eu falo que é um celeiro dos atletas, principalmente na FBB, que tiveram que dividir as categorias, né? O atual presidente, já há muitos anos, é o Rafael Santonja, um madrilenho, né? Um espanhol de Madrid, que eu conheço pessoalmente, e marido da senhora Nieves. Um abraço ao Rafael Santonja. Mas a NPC nos Estados Unidos ela se tornou muito forte por também um ex-atleta que acabou assumindo a associação, né, esportiva da NPC, que é o Jim Manion. Também conheço o Jim Manion, um abraço, Jim. E o Jim Manion ele fortaleceu a parte profissional. Então a NPC começa também no amador, mas é muito forte no profissional, com campeonatos como o Mr. Olympia, o próprio Arnold lá nos Estados Unidos, entre outros, né? E
né, tinha Noite dos Campeões, e, entre outros campeonatos importantes que haviam da NPC, que se tornaram campeonatos do Tour da NPC e FBB. Com a saída do Joe Hader e o fortalecimento da FBB, os Estados Unidos e a NPC se fortalecem muito nisso, né? Então é importante explicar para vocês isso. Inclusive, o campeonato de Mr. Olímpia, vocês sabiam que só um atleta é considerado Mr. Olímpia neste fim de semana, que acontece o campeonato de Mr. Olímpia? Inclusive, o próximo Mr. Olímpia vai ser agora em setembro, né? Setembro, o próximo Mr. Olímpia em Las Vegas. Isso. Vocês sabiam que só o campeão da Open é considerado Mr. Olímpia e é o único que ganha a estátua de Eugênio Sandon? Sim. Ou seja, o Sandon que dão para eles lá, não é todos os atletas. Por exemplo, Ramon Dino não é Mr. Olímpia, né? O Ramon Dino ganhou um campeonato do fim de semana do Mr. Olímpia, mas ele não é o Senhor Olímpia. É um prêmio dedicado somente ao campeão masculino da categoria Open. Ainda não tivemos nenhum brasileiro Mr. Olímpia. Tivemos Brandão em 10º lugar, né? No Mr. Olímpia. Tivemos Brandão em 10º lugar, que foi a melhor classificação de um brasileiro até hoje na Open do Mr. Olímpia profissional, top 10. E o Mr. Olímpia, ele também tem a categoria Master. A categoria Master do Mr. Olímpia, Vince Taylor, que foi top 3 do Mr. Olímpia Senior, senão o professor Rubens me corrige. A melhor colocação dele foi o top 3. Melhor classificação 3. Mas no Master, que o João vai explicar para nós, ele foi 5 ou 6 vezes. É isso? Como é que separa essa categoria Master, João? Como é que ela funciona? Então, antigamente, o Mr. Olímpia ele não tinha a categoria 212, ele não tinha a categoria Classic, era todo mundo junto. Você lembra o final do Mr. Olímpia, se eu não me falha a memória, de 83, se eu não me engano, o Lee Haney ficou em primeiro e em segundo lugar ficou o Lee Labrada. E o Lee Labrada era desse tamanho do lado do Lee Haney, né? Sim. E era tudo unificado, né? Hoje temos a categoria 212, que é abaixo de 212 libras, tem a categoria Classic, que foi uma categoria criada e hoje eu acho que passou a ser a menina dos olhos do público, né? Sim. Porque você vê atletas assim de cintura mais amarrada, né? Lembrando mais o fisiculturismo clássico da época de Larry Scott, de Frank Zane, do próprio Arnold, né? E a categoria Master, assim como todos os esportes, quando o tempo vai passando, você vai perdendo força, vai perdendo massa muscular, vai perdendo resistência. E a partir dos 40 anos, que é o início da categoria Master, você começa a entrar num estado de sarcopenia que você vai perdendo massa muscular naturalmente. Então fica mais difícil para você construir músculo, né? Então um atleta de 40 anos tem uma certa desvantagem competindo com um atleta de 30, 29 anos, né? Então se a gente traçar um gráfico, vai ter aquele cara muito novo, que é o Júnior, que não deu tempo de construir ainda. Tem o topo, né, da curva ali, né, que é a melhor idade, onde você está com tudo a seu favor, hormônios naturais, vigor, força, onde é considerado ali a faixa melhor, né? E conforme o tempo vai passando, você vai entrando num estado onde fica mais difícil você manter massa muscular. E o que iam fazer com esses atletas que passavam dos 40 anos, queriam continuar competindo, mas iam entrar em desvantagem com os outros atletas? Aí foi criada a categoria Master. Hoje a categoria Master, ela é dividida por idade. No Master Olímpia do ano passado foi dividido não teve divisão, só que para se classificar, para você ganhar a vaga para competir o Master Olímpico, o Master Olímpia é a Ferrari dos campeonatos dos Master, né? Os campeonatos classificatórios, que você precisa buscar a vaga para competir no Master Olímpia, que acontece de 2 em 2 anos, ano passado foi em Tóquio, no Japão. O ano que vem, esse ano não teve, ano que vem ainda não se sabe qual que é o país que vai sediar e nem a data ainda, né? Deve sair nos próximos dias.
E nos campeonatos que você se qualifica para competir no campeonato, ele tem todas as categorias, né? E acontece em outros lugares. Aqui no Brasil ainda não tem campeonato só de Master, que dá a vaga para o Master Olímpia. Então você precisa viajar, ir para os Estados Unidos, ir para Portugal, ir para a Inglaterra, para a Alemanha, para buscar essa vaga. E nesses campeonatos eles são divididos de 5 em 5 anos. De 40 a 45, de 45 a 50, 50 a 55, e vai indo até 60. De 60 para cima não tem mais divisão. É só 60 para cima. E o mais interessante é que para você conquistar a vaga, não basta você ganhar a sua categoria da sua idade. Por exemplo, eu tenho 57 anos. No último campeonato eu competi na categoria de 55 a 60. Fui campeão. Só que eu não ganhei a vaga. Para você ganhar a vaga para o Master Olímpia, você é obrigado a competir na categoria de 40 a 45 e ser o campeão. Nossa. Só vai o primeiro, né? No ano retrasado em Reno, eu busquei a vaga na cidade de Reno, nos Estados Unidos, fiquei em segundo, bateu na trave, não consegui a vaga, só que encerraram-se os campeonatos e os organizadores do Master Olímpia, eles selecionaram no mundo inteiro 10 atletas que cada um enviou seu currículo, seus títulos, suas redes sociais, e foram selecionados 10 atletas para serem convidados para o Master Olímpia do ano passado, que foi no Japão. Eu tive a alegria de estar no meio desses 10, né? Então eu competi porque eles viram meu histórico, meus campeonatos e me selecionaram para competir no Japão. Para o campeonato do ano que vem, eu conquistei a vaga em abril agora, em Porto Rico, consegui ser campeão da minha categoria de 55 a 60 e consegui ser campeão da categoria de 40 a 45. Então já estou com a minha vaga garantida para o ano que vem e não tenho mais obrigação de ficar continuando competindo em busca da vaga, né? Porque se eu não conseguisse ser campeão da 40 a 45, eu ia ter que ficar continuando indo atrás dos campeonatos Masters profissionais que tiveram, né? Porque eu me tornei profissional em 2023 no Master Olímpia, então agora eu não posso mais competir nos campeonatos amadores. E é isso. Impressionante, hein, Rubens? Baita currículo. Impressionante porque tem um fato do Odilon Batista que ele também ganhou da FPB amador antes desse currículo profissional dele. Recentemente, ele sendo Master, ele foi o campeão da Open, né, no IFBB amador, competindo com o pessoal abaixo de 40 anos. Sim, que ano foi isso? 2022, em Santa Susana, na Espanha. Eu fui o primeiro campeonato mundial meu foi em 2018, né? Eu fui campeão em Tarragona, na Espanha também. E aí eu fiquei em 2020 sem competir por causa da pandemia, 21. Aí em 20 por causa da pandemia eu não fui. Aí no final de 2021 liberaram de novo os campeonatos que tinham sido suspensos por causa da pandemia. Em 2021 em Santa Susana também eu fui novamente campeão Master. E aí em 2022 eu entrei na Master e na Sênior. Eu fiquei em terceiro na Master e fiquei em segundo na Sênior. Só que posteriormente o campeão da Sênior, ele foi pego no exame antidoping e aí ele perdeu o título e eu de segundo fui para primeiro e aí eu fui campeão mundial na Sênior também. Então eu tenho 2 campeonatos mundiais na Master e 1 na Sênior. Mas olha, o campeonato que eu mais gostei pessoalmente de assistir você, Odilon, foi um campeonato como seu patrocinador, né, e que foi pela Black Skull, quando nós tivemos o 50º, Rubens, ou seja, o Campeonato Brasileiro de número 50. Que eu tinha 50 anos, coincidentemente. E o Odilon estava fazendo 50 anos, né? Então, com 50 anos de idade naquele ano, ele competiu no 50º Campeonato Brasileiro. Então, foi um campeonato icônico, assim, porque 50 anos de uma federação não são 5 meses, 5 anos, né? 50 anos de FBB no Brasil. Sim. Já imaginou isso? O Pablo, o Pedro, o Gabi, que estão aqui com a gente no estúdio. Pô, 50 anos de um evento não é uma brincadeira. São, assim, eventos
50 anos consecutivos de campeonatos. Todo ano tem no campeonato. Inclusive, uma pessoa que a gente precisa convidar aqui é o professor Eugênio Koprovski, que faz parte dessa história. Nossa, Que faz parte dessa história. E uma pessoa que também tem que vir aqui é a filha do seu Elias. Também. Sim. Quando a gente fala de Mr. Santos, Mr. Santos ele é um campeonato profissional, é considerado o campeonato mais importante da América do Sul. Segundo o mais antigo do mundo. Segundo mais antigo do mundo. E também o Mr. Santos não é o cara que ganha a categoria, é o cara que é Open. E overall. Ele sim é o Mr. Santos. Open e overall. Então, esse é o verdadeiro Sr. Santos. E o Odilon Batista é Sr. Santos. O Sr. Elias também foi Sr. Santos. Eu acho que 5 vezes. 5 vezes, né? Mr. Santos. E nos deixou, a gente precisa fazer um podcast para falar só do Sr. Elias aqui. Fantástico. Que é importantíssimo. Está aí uma imagem do Mr. Santos e Sr. Elias para vocês verem. Mas no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro, o 50º campeonato, e você com 50 anos de você ser o campeão overall do campeonato. Aquilo me marcou muito, viu, Odilon? Foi uma competição que ali eu falei, o Odilon vai ter uma carreira longeva, porque ali eu vi no seu físico uma melhora de qualidade, né? Eu vi uma melhora no palco. Você já sempre foi um grande posador, mas uma melhora muito importante, né? Foi muito importante aquele campeonato na minha carreira, porque eu ganhei o overall da Senior, né, e da Master. Eu competi com o Livinho. O Livinho hoje, que é um Classic que está buscando vaga pro Mr. Olímpia, um dos melhores atletas do Brasil, ele competiu overall comigo naquele campeonato. É verdade, o Livinho, excelente atleta. Quando eu comentei que Ramon Dino não foi campeão Mr. Olímpia, não significa que eu concorde com isso, tá bom? Pessoal, não tira o mérito de nenhum desses meninos e meninas que competem no Mr. Olímpia, desses atletas, que ganham as suas categorias. Porque antigamente não existiam essas categorias no Mr. Olímpia. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, com 44 anos de mercado, né, entre atleta, treinador, dirigente, empresário do ramo, eu acho que todas as categorias deveriam ganhar sundown. Não só o atleta principal da categoria Open Senior, né? Todos deveriam ganhar seu sundown. Deveria ser reconhecido que todos são Mr. e Miss Olímpias, né? Nesse processo, porque cria essa confusão. Mas, falando sobre isso, falando sobre bodybuilders importantes e longevos, né? Nós lá na Black School, e já na probiótica a gente tinha essa visão também, quando eu estava aprendendo, que era valorizar o atleta master, né? Então, na probiótica, eu patrocinei os Olympia Legends. Eu criei a categoria dentro da probiótica de Olympia's Legends. Então, nós começamos a trazer atletas internacionais e patrocinar esses atletas quando nós internacionalizamos a marca da probiótica e colocamos ela em 44 países. Você se lembra disso? Que alegria quando a gente chegava no stand e via um cara que era nosso ídolo. Tinha Dennis James lá. Cara. Nossa, eu nunca vou esquecer, em 2017, eu desci do palco do Arnold Brasil, tinha sido vice-campeão. Aí na hora que eu tava descendo, o pessoal querendo ver o troféu, aí eu vi o Pinduca, o Braulio Pinduca. Aí eu comecei a mostrar para ele o troféu, aí fiquei conversando com ele ali uns 10 minutos, aí ele falou assim, já tirou foto com o Barry DeMay? Eu falei para ele assim, Barry DeMay tá aqui? Ele falou, atrás de você, no stand da Black School. Nossa. Eu olhei para trás assim, tava o Barry DeMay no stand, eu falei pro Pinduca, tchau! E saí correndo. Fui na direção dele e falei, cara, eu sou seu fã, eu me espelhava em você, eu via tudo que era suas coreografias. Posso pedir um favor? Tem como você tirar uma foto, aquela foto da tua pose clássica, aqui assim, de frente para mim, eu fazendo espelho de frente para você? Aí ele, claro, nossa, essa legal, foto tá guardada com todo carinho. O Barry DeMay, eu reencontrei o Barry DeMay, né? E aí volta aí falar o Pablo, né? Estava lá, né? Eu estava lá. Eu reencontrei o Barry DeMay na FIBO. A FIBO é uma grande feira europeia da área de fitness e musculação, que nós patrocinamos vários campeonatos lá, tanto pela probiótica e pela Black School também. E aí eu encontrei os atletas europeus nessa feira, eles são europeus, moram lá, né? E assim, a gente vê esses caras que têm com mais de 50 anos, mais de 60 anos, um físico
ainda impecável, né? Sim. E aí o Barry DeMay veio andando assim, estava eu e o Fernando Marques. Fernando Marques, seu mal educado, gosto de você, viu? E estava eu e o Fernando Marques, a gente ficou olhando assim, falou, eu não estou acreditando, é o Barry DeMay que está vindo ali. Aí o Fernando, peraí, vamos falar com ele aqui. E aí, Mr. DeMay e tal, mostra rosa para nós. Porque ele tem uma rosa tatuada no braço. Ah, é? Que ficou famosa, Sim, né? sim, sim. Os campeonatos dos anos 80, aqueles Mr. Olympia, quando Sim. o Rich Gasper, o Lee Labrada, né? O Lee Haney, grandes nomes do Mr. Olympia dos anos 80, que para mim foi a época de ouro do Mr. Olympia, que foi os anos 80. Né? Sim. E ele era televisionado, né? Eu acho que tinha uma importância maior o Mr. Olympia, sabe? Nos anos 80 do que ele tem hoje, infelizmente. E o Barry DeMay era um dos grandes atletas que se apresentavam, um dos grandes posadores, um monstro muito bonito, assim, um holandês, né? Sim. Loiro, assim, de é. olho tipo Drago, assim, né? Um cara realmente muito diferente. E tem uma filha lindíssima, né? Alto, né? O que era difícil na musculação. Holandês, né, cara? Um cara Na Holanda, alto, né? nós Difícil mesmo. brasileiros latino-americanos, todo mundo é anão lá, né? Sim. Nossa. Todo mundo tem 1,70m, os caras têm tudo de 1,90m para cima, Sim. né? Ele tem um princípio DeMay de treinamento que ele fundou. Ah, é? Ah, é? Né? E aí, na época, eu fiquei pensando, eu falei, olha, a única maneira de internacionalizar, tendo atletas importantes que são formadores de opinião, para os atletas e formadores de opinião, porque muitos profissionais de marketing que trabalham em empresas de suplementos alimentares não têm a mínima ideia do que estão fazendo. A maioria dos profissionais de marketing das indústrias de suplementos alimentares, infelizmente, são fanfarrões, são muito fanfarrões. Né? Sim. Eles não sabem o que fazem, não têm a mínima ideia de marketing esportivo. Porque nutrição esportiva, o nome já diz, é nutrição do esporte. Sim. E o esporte Fórmula 1 de nutrição é o bodybuilding. Não é a corrida, não é a luta. Não quero desmerecer nenhum dos outros atletas. Eu fui atleta de luta e nem por isso me sinto desmerecido. Eu fui bodybuilder também na categoria júnior, mas o bodybuilding é diferente porque você precisa construir massa muscular. Isso leva muito tempo. Leva tempo e precisa de recurso. Um dos recursos é a nutrição. Então você tem a nutrição, você tem o treinamento, você tem a farmacologia, você tem a parte psicológica. Então você tem um pacote de coisas para fazer você ser um campeão. E a genética. Eu costumava dizer que quando eu sentava ali e ficava olhando aquele palco do Mr. Olympia, com aqueles atletas, 20, 30 atletas competidores que tinham na época, Sim. nos anos 90, quando eu olhava eu falava assim, aqui estão, principalmente quando sobrava só aqueles 10, os 10 corpos geneticamente mais privilegiados do mundo. Sim. Em construção de massa muscular, Sim. simetria, definição, né? E aí eu falei, nós temos que valorizar o atleta do passado. Então, Barry DeMay, por exemplo. Barry DeMay foi patrocinado pela Black School. Né? No caso da probiótica, a gente começou com atletas ali, Dennis James. Sim. Né? Nós tivemos o próprio Bob Ciccarello, nós tivemos o Flex Wheeler, nós tivemos... Cormier também não? Oi? Cormier também não? Chris Cormier foi o Chris primeiro. Cormier foi o primeiro. Foi o primeiro. Eu não tive o privilégio de pegar. Eu não estava na Black. Chris Cormier foi o primeiro. Eu tô olhando as revistas antigas, aí eu tô O Chris resgatando Cormier, isso, então. o Chris Cormier, eu tenho umas fotos com ele, depois eu vou te mandar. É. Eu estava treinado na época, eu estava com uns 39, 40 anos de idade, estava bem treinado. Foi na fase daquelas fotos que você viu das cartas de baralho. Sim. Estava bem treinado, então eu estava treinando lá em Venice. Eu estava bem treinado, estava com uns 4% de gordura corporal e estava fazendo muita ginástica funcional, correndo, nadando, e com a família toda. Né? E aí eu fui fazer um trabalho de produção fotográfica e de filme com o Chris Cormier. Ele já estava master. Só que o Chris Cormier ele já vinha apresentando alguns problemas com drogas, ele já estava tendo problemas de manter contratos com empresas por causa disso. Sim. Mas durante algum tempo, pelo menos um ano, a gente conseguiu manter o contrato dele, o Chris Cormier com a probiótica, e a gente viajava com ele para FIBO, para Mr. Olympia, para a feira do Mr. Olympia, para a feira do Arnold, e o Chris Cormier, a gente treinou juntos, eu tive o privilégio de ser treinado pelo Chris Cormier dentro da Venice, dentro da Gold Gym de Venice. Nossa, é um templo absoluto. Templo, né? Eu estive lá. Eu estava lá, Pablo, eu estava lá. Legal, eu preciso mandar essas fotos para vocês.
E aí do Chris Cormier veio o Dennis James, veio Flex Wheeler, veio aquele outro mais alto, aquele moreno mais alto, gigante também, e tantos outros. Tem um vídeo no meu canal aí no Presidente Caveira Preta, que você pode olhar, que é o Simple Man, que conta um pouco da minha história. E aí tem uma hora que eu estou andando pela fábrica da Black School, e aí eu mostro assim, uma galeria de atletas. São mais de 47 atletas, old school, Olympia Legends. E para ser Olympia Legends estar na galeria, precisa estar pelo menos entre os 10 primeiros colocados do Olympia. Não é só participar, entre os 10 primeiros colocados do Mr. Olympia. Então nós tivemos vários atletas, e aí com a Black School a gente colocou muitos desses atletas europeus e americanos. E eu lembro também dos old school, né? Então os old school, Renato Ventura, Enzo Perondini, Adolfo Acosta, Hugo Farias, Fábio Labá. Por último agora o Serafim, que você levou. Serafim. E assim, se eu esquecer de falar alguém, não se preocupe, você está dentro do meu coração, eu não esqueci de você, eu só estou falando aqui rapidamente das pessoas. Porque esses atletas, eu lembro que um profissional de marketing trabalhou comigo, o Serginho, ele trabalhou comigo bastante tempo, tanto na probiótica como na Black School, né, entre idas e vindas, então trabalhou bastante tempo comigo. Até o Sérgio não entendia direito isso, né? O Sérgio falava assim, mas eu não entendo, você fica trazendo esses caras mais velhos para ser face da marca, o próprio Lee Priest, que a gente está falando, ser face da marca. Olha, só você e o Roldan conhecem esses caras. Não é possível. Aí eu falava assim, você está errado, Serginho. A hora que você olha e vê o cara lá no campeonato, que a gente coloca ele, meu, tem filas de treinadores, que são os treinadores mais antigos, para tirar foto, que são os maiores e melhores treinadores do país, para tirar foto com esses caras. E aí os caras falam assim, nossa, Black School, ou a probiótica, né? Nossa, esses caras estão lá com o Barry DeMay, que nem você falou. Então, mas... Com o Gunter Schillerkamp. O Dennis Wolf, cara, foi nosso atleta. Black School. Cara, quando eu tinha 15 anos, era a época que só quem tinha videocassete, era ostentação ter videocassete. Sim. Né? Você lembra disso? 83, 84. 4, videocassete e Atari. Videocassete e Atari. Videocassete tinha consórcio para você comprar. Cada um dava 10%, aí telefone. Sorteava. Era igual telefone. O mais azarado ganhava em dezembro. E aí a gente alugava a fita do Mr. Olympia, só que só tinha um amigo nosso que morava no Casqueiro, que é uma cidade perto, que fica perto de Santos ali, entre Santos e Cubatão. A gente alugava a fita, pegava um ônibus, ia até o Casqueiro, na casa desse nosso amigo, colocava o videocassete e sentava no chão, no sofá. Se alguém naquela época chegasse para mim e falasse, ó, tá vendo esse atleta aí que você tá babando, admirando o físico dele? Barry DeMay, Vince Taylor, Francis Benfato, Robin Robson. Um dia você vai estar com eles trabalhando no mesmo espaço. Eu falei, você tá louco, você tá viajando. Não, nem pensar. Eu tive num hotel pela Black School, Holiday Inn ali, que eu falei, vou conhecer a academia. Aí eu fui lá, olhei, aí tinha um cara lá treinando assim, eu falei, cara, mas esse cara é estranho, meu, eu já conheço esse cara, não sei de onde. Aí cumprimentei ele com a cabeça, ele me cumprimentou com a cabeça também. Eu lembro dele de algum lugar. Quando eu vou pro stand, Francis Benfato. Lá no stand, eu falei, eu não acredito, cara. Se eu tivesse lembrado, eu teria abraçado esse cara, que só tava eu e ele na academia, eu ia falar um monte de coisa com ele. Cara. É demais. Agora, o que corta um pouco o coração é que o que o Marcelo falou é verdade. Ficava filas para tirar autógrafo. Só que você via a molecadinha nova que fazia fila para tirar foto com o influenciador, que nunca bateu um prego na areia, cara. Que é e aí você via o Lee Haney desfilando na feira assim, ó, passando como um estranho no meio de todo mundo, e o pessoal esbarrando nele, não conhecia a história, cara. Não conhecia quando a eu fui tirar foto com o Lee Haney, aconteceu isso também. Lá no stand da Black? Sim, eu tirei lá, o Pinuca tava lá me falando, não, vai lá, tira foto com ele, né? Aí tirei, a minha esposa não sabia quem era, né? Eu falei, sabe quem que é esse cara? Não, quem que é? Ah, esse aqui é o Lee Haney, só isso, deu 8 vezes. E não tinha ninguém. E por causa que o pessoal não conhece, a molecada nova não conhece história. Não sabia não conhecia quem era. história. Aliás, agora o pessoal antigo nada, né? fazia assim pra ele, né? Pô.
Mas o pessoal... Cara, eu sentei e tomei café com o George Lenartovich. Lembra que a gente patrocinou também? Tomou café eu e Russo, ele, assim, só Josh os dois. Lenartovich. Cara, o bicho fazia passada com 100 quilos Top nas 100 no Mr. costas, Olympia. cara. Absurdo. O cara é um monstro. Nosso patrocinado também. Monstro total. Mas vocês vejam só que interessante. A gente está falando de marketing esportivo agora. A Copa do Mundo, que recém acabou, ela fez um negócio muito legal. Ela homenageou os antigos. Então, Sim. quando haviam os Nossa. jogos das seleções, no camarote da FIFA, sempre haviam jogadores importantes do passado daquelas seleções. Sim. E o show final, quando a Madonna entra, né? A Madonna ela entra assim, abrindo o show do intervalo, na final, quem está dirigindo o carro Os dois dela? Ronaldos. Os dois Os Ronaldos. dois Ronaldos. E no final, a grande mensagem nos telões, quem dá é Pelé. Já em memória, ele fala, quando ele se despede em 1977, ele fala love, né, que o mundo precisava de mais amor. E eles chamam esses caras de FIFA Legends. De FIFA Legends. Então, eu fui o primeiro cara a falar Olympia Legends, né, para esses Masters. Eu fui o primeiro cara a dar valor, o primeiro profissional a dar valor aos old school, né, aos atletas old school no Brasil e fora do Brasil. E são todos meus amigos. E uma coisa muito importante, apesar de eu ser aquele júnior que decidi não virar sênior e estudar, trabalhar e em prol do meu mercado, que é o mercado de nutrição esportiva, de performance, de fitness, eu nunca imaginava que eu ia conhecer todos os meus ídolos também. E não imaginava que eu ia pisar nos palcos do Mr. Olympia. Né? Teve um palco do Arnold, né? Que eu fui patrocinador da categoria feminina. Então, patrocinador da categoria feminina, ou da FIBO. E teve uma história engraçada com o Arnold, que eu estou num Arnold com ele lá em Madrid. E a gente está ali para premiar o pessoal, e o Arnold está do meu lado, e o Arnold gosta daquela marca de relógios, acho que é Victory, alguma coisa assim. E que é um relógio grandão, assim, tipo de mergulhador de plataforma, você que trabalha, um mergulhador de plataforma de petróleo, né? Foi inspirado nesses relógios de mergulho. E ele tem uma coleção desses relógios. E eu ganhei esse relógio do Felipe Bonilha, dono da Savajet, que foi um cara que sempre acreditou em mim, acreditou nos projetos. Eu sempre acreditei nele também, na sócia dele, Ana Paula Leal, que trouxemos juntos o Arnold para o Brasil. Sim. Né? E o Felipe me deu esse relógio, que eu tenho até hoje. E eu estava com o relógio no pulso. Então mostra ele assim nos bastidores e aí vai vindo assim a câmera e o Arnold fica olhando pro meu relógio. Aí ele vai voltando assim, a gente entrega os prêmios, tal, eu tô com ele no palco. Aí eu tô voltando e ele fala assim para mim: você podia me dar esse relógio, né? Eu sou colecionador, você podia me dar, né? Nossa. Aí eu olhei para ele e falei assim: já conheci o Arnold de um tempo? Eu falei: vamos trocar de relógio ao invés de eu te dar? Ele falou: mas esse aqui foi minha mulher que me deu. Eu falei: então melhor ainda. Ela já é sua ex-mulher. Você nem vai ter essa lembrança mais. Pensa nisso. Da minha atual mulher. Aí ele fez assim e sai. Isso tá filmado. Porque a câmera foi filmando e a gente conseguiu trazer assim o Arnold pedindo meu relógio na cara dura, cara. Caramba, cara. Carteirada, né? E aí eu lembro que o Pinduca ele faz um comentário quando eu vou entregar o cheque para a primeira colocada da categoria biquíni. Biquíni, Gabi. Primeira categoria, né, categoria de mulheres biquíni, que é uma categoria linda. Aquelas meninas magrinhas, assim, todas bem arrumadas e tal. Dizem o treinador Valdemar Guimarães que define bem essa categoria. Fala que as atletas, elas, para ficar naquele físico, elas chupam o gelo e comem alface. Porque não tem jeito, vai ficar tão magrinha daquele jeito, né? As biquínis, uma categoria linda. Parece umas bonequinhas, assim, né? E eu fui entregar o prêmio da categoria. E aí o Pinduca faz um comentário assim, e depois me manda, ele faz uma fala. E aí, Marcelo Bella no palco do Olímpia, né? No palco do Olímpia. Foi a primeira vez que eu, como patrocinador, entrei num palco de um grande campeonato desse. Mas, falando era de Master, quem hoje, Rubens, é o bodybuilder mais longevo? Quem que é o cara que em competição aí, que está no Guinness aí? Então, o que está no Guinness é o Jim Arnton, um americano. Ele competiu até, onde eu tenho registro, até 92 anos ele competiu. Não sei se ele continua na ativa competindo, mas
praticando o esporte, ele continua. E é o mais longevo, de novo, foi pro Guinness também, né? É uma celebridade. É uma 2022, celebridade, é no incrível. Mundial, todo mundo querendo tirar foto com ele. Ele competiu no Santa Suzana em 2022. É incrível, cara. E ele tem 93 anos. Sim. 93 anos, gente. Sim, totalmente lúcido. Então, 22, 4 anos atrás, ele tinha 89. Você vê o quão longevo é isso, né? E continua muito ativo, continua lúcido e tudo mais. Você vê como vale a pena continuar fazendo, né? Vale a pena, não tem jeito. É, impressionante. Aqui no Brasil nós tínhamos um atleta que eu não vou me lembrar o nome. Se o Fernando estivesse aqui, ele ia lembrar o nome de um atleta que ele treinou, que era um senhorzinho de idade. Ah, o Francisco Nervético. Nervético, ele mesmo, Isso, Nervético. Jô Soares. Isso foi no Jô Soares. Então, pô. o O Fernando direto Nervético. posta isso. Nervético. O Antônio Domicil. Sim, Antônio Domicil, o Nervético, e ele era separado, ele falava assim, né? De moto e tal, ele com aquela bandana ali, ele falou, menino, eu tô pegando todas agora. Cara, foi a primeira entrevista do Segura. Jô Soares que eu vi alguém fazer o Jô Soares chorar. Quando ele contou a história que ele era alcoólatra e começou tarde na musculação, que a musculação tirou ele do vício do álcool. Exato. Você vê o Jô Soares se emocionando, Sim, fica com ele sim, todo sim. vermelho, cara. Sim. Fernando Novinho ali também. Novinho, né? tava lá no palco, plateia tava na ali, plateia tá. lá. Pois é, o João. E o João Nervético, cara, ele mostrou o que a dona Sônia conseguiu fazer, né? Sim. Só que agora você percebe que as coisas estão cada vez mais profissionalizadas. E aí quando você fala de competição de alto nível como o Mr. Olympia Master, onde você tem como o maior campeão Vince Taylor, né? Você teve atletas como Robbie Robson participando, que inclusive foram atletas Foi lá. patrocinados por Sim. Black Skull, como Olympia Legend. Você percebe assim que há um interesse, desde a época do ex-promotor do Olympia, quando o Olympia ainda era da outra empresa, da Wader, o Robin Cheng, ele já tinha ideia de promover competições Master. Ele falou comigo se eu conseguia convencer o Lee Priest a voltar para competir no Mr. Olympia, ele seria perdoado, porque o Lee Priest mandou o Joe Wader para aquele lugar, o Jim Manion para aquele lugar, né? O Lee Priest é terrível, né, cara? Um capítulo à parte, dificílimo lidar com aquele louco, né? Mas um excelente atleta. Nossa, hoje seria Mr. Olímpia com o pé nas costas. Sem dúvida nenhuma. Não só ele, né? Ele, Kevin Levrone, Flex. Não, o Levrone Flex- parece que não envelhece, cara. Eu não sei o que acontece ali com ele. Levrone, que ele voltou? Não mais, né? Não mais. Não, porque mas ele não tem uma perna. Mas se ele agora, tiver, né? mas eu digo, É amputável. na época que ele tinha um físico que nunca ganhou, ficou em segundo, Sim, sim. ele ganharia hoje o Olímpia com o pé nas costas. ganharia. O pé que ele não tem, É. ele ganharia fácil. Ele, o Então, Levrone, mas o Outro cara que ganharia, Lila Brada. Lila Brada. Brada, sem dúvida. Lila Brada, com aquela genética, aquela perfeição daquele Sim. físico dele, né? O Lee Haney chamava ele de The Fly, a mosca. É, A claro. mosca, sim. Eu lembro que o mestre de cerimônia, no ano que ficou os dois, ele falou, e o Mr. Olímpia é? Aí ele fala, Lee! E aí continuou a expectativa, Lee. porque os dois eram Lee. E... Aí fica esperando só o sobrenome, né? Porque eu era Lee Haney e o outro E o era Lila Lee. Brada. Nossa, cara. Nossa, que época de ouro. E né? aí nós temos o Mr. Olympia Master. O Mr. Olympia Master você conseguiu ficar em 10º colocado, isso? Como que foi essa história, João? Então, Onde foi o campeonato? Foi no Japão. foi no Japão, em Tóquio, tinham 30 atletas, né? 30, cara. E 30 atletas É. no Mr. Olympia Master. É. Caraca. Quantos E- países, talvez? Nossa, tinha de tudo que era país. A maioria americana. Maioria A americana. maioria, mas tinha espanhol, tinha japonês, tinha, nossa, muitas. Que Bom, bacana. o nacionalidades. próprio Idetada. E o Detada ele Detada- competiu, mas ele competiu na 212. O Idetada ainda continua, continua continua, na Senior. Sim. Apesar dele ser Master, Ele competiu na 212, Master 212 profissional. Tem ok. 212 Master é. Também tem, então. Que legal, Também não tem. sabia. Legal. Também tem. Muito bom. E tem a Classic também. Tem todas as categorias. Tem a Wellness, tem a Women's Physique, Tudo tem o Master. Classic Tudo Master, Physique, tudo tem Master. o Puta, que legal. Men's que Physique. legal, que é um grande evento Olímpia. É como se fosse o Olímpia, mas na categoria Master. Isso. Nossa, que legal. Olímpia tradicional na categoria Master. Nossa, que bacana. Tanto que o Yoda, meu treinador, ele tava com 4 atletas lá, o que me treinou, né? Que era o ex-treinador do Brandão, né? Sim. E aí como é que foi? 30 atletas. Quantos 30 brasileiros? atletas. Só eu e o Cruz.
O Cruz, inclusive, Só saiu na nós Folha dois. de São Paulo, na época. Vou pra Isso, ganhar. Vou pra ganhar, é. Ele E ele era- tinha ficado em terceiro no Arnold Brasil, lembra? Na Open. Na do- Open do Arnold Brasil. Sim, sim. Né? Foi o Tônio, o Tônio ganhou, em segundo ficou o Gudivito e em terceiro ficou o Marcelo Cruz. Exato. Todo rasgado, nunca vi alguém naquele nível de definição, de perto assim. Gente, ele tava... Neste campeonato Olímpia Masters, está dizendo. Não. Ele Lá antes do Master, quando ele competiu no Arnold Brasil, No Arnold que ele Brasil, ficou que em ele ficou em terceiro, terceiro. ganhou do Carlão e tudo, inclusive Carlão daquele tamanho. O Marcelo Cruz ganhou, tava com, nossa, o sartório dele tava marcando de ponta a ponta, tava impressionante. Ele tava me lembrando aquele atleta da antiga, o Andreas Munzer, que era um dos Andreas caras... Munzer. sim, Falecido era um Andreas falecido, Munzer, é. Um dos caras mais secos. Aliás, você que sabe já- por quê? Primeiro você precisa saber quem é Andreas Munzer. Vai lá olhar. Tem aí a imagem que o Pablo está colocando. Dá um Google. E segundo, por que ele morreu? Ele morreu por causa do uso de diuréticos, ok? É. Então, ou seja, diurético mata. Bom, e aí? Mohamed Benaziz. Outros diuréticos. E aí a minha grande... Eu com 56 anos, né, que eu tinha o ano passado, ficar entre os 10 seria um sonho. Por quê? Porque só os 10 primeiros apresentavam coreografia. E eu, quando eu mandei um e-mail pro Tim Gardner, perguntando, que era um dos organizadores, eu falei, quanto tempo vai ser de coreografia? Eu falei, pô, se eu não me engano, lá pode fazer 1 minuto e meio. Nossa, e eu sempre tive... Eu ficava chateado, porque 1 minuto é muito pouco, né? Antigamente, nessa época que você falou, que viu eu fazendo a coreografia com a rosa na boca, eu e a Miriam, naquela época não tinha tempo cronometrado, entendeu? Não, porque verdade, normalmente os caras tinham vergonha e não queriam ficar muito tempo no palco. E então o que eles faziam? Iam lá, repetia as 7 poses com o pulsório virado para frente, depois as 7 para um canto, depois andava para outro canto, depois dava tchau, né? Tinha atleta que ficava até menos, né, de um tempo. Eu lembro que no Mundial de 2016, o Sarmento falou, filma para mim? Eu falei, filma. Quando ele entrou no palco, eu estava na plateia, aí eu tô filmando o Sarmento, ele fica 30 segundos e já se despede. Então, no vídeo que eu fiz pra ele, aparece minha voz. Volta, desgraçado, você tem mais 30 segundos, ainda aproveita o tempo. Ficava indignado, né? Quando o pessoal não aproveitava 1 minuto, que pra mim era pouco. Claro. Aí o que o Tim Gardner me respondeu no e-mail? 3 minutos de coreografia. Meu Deus. Falei, nossa senhora! Aí eu montei uma coreografia de 3 minutos, eu falei, ensaiei muito para ela sair perfeita. Eu falei, nossa, se eu não ficar entre os 10, eu vou ficar muito chateado, muito chateado. Porque só. Aí fomos para as prévias, e aí a gente vai contando, né? Primeiro o call-out, 5, aquele ali são os 5 primeiros. Não tô entre os 5 primeiros, mas eu quero ficar entre os 10. Aí vai pro segundo call-out. Aí começa, e eu tô... Tem um cara na minha ponta. Você foi chamado pro segundo call-out. Aí eu tô lá, aí assim que eu entrei, por colocação, eu tava na ponta. Aí eu falei, na ponta não dá. Né? Na ponta dá 12. Aí daqui a pouco, o cara chegou, atleta 203, troca com fulano. Aí eu fui pro lado. Aí ficou eu e o Cruz do meu lado, o Cruz mais pro centro, né? E eu ali, eu na minha cabeça, né? 11º, ainda não tô, né? Só tá do Cruz pra lá. Aí daqui a pouco o cara fala, atleta, troca com o atleta, que era o Cruz, né? E o Cruz foi pra fora, eu vim pra dentro. Aí eu não tô na contagem, aí eu acaba. Aí até a noite, aí daqui a pouco sai a relação lá na parede, né? Aí quando eu vi meu nome lá, nossa, eu fiz um vídeo comemorando como se eu tivesse ganho, cara. Porque eu com 57 anos, eu não sei de cabeça, mas os 6 primeiros do Olímpia, com certeza todos tinham menos de 45 anos. Não tenho dúvida. E eu com 56, ter ficado entre os 10 e ter apresentado a coreografia e ter visto o público japonês batendo palma, vendo um negócio diferente assim, eu fiquei muito feliz. Para mim foi 3 minutos, a consagração. Que legal. Porque eu peguei um pouco de cada coreografia que eu tinha, das melhores, e fiz um mix, entendeu? Putz, que legal, cara. Foi muito legal. Então você pôs a rosa na boca?
Para mim, essa é uma das melhores, pô. Essa foi de duplas. Eu sei. Essa coreografia foi no Paulista de 2028. Como que era a ideia central, né? Coreografia de duplas, a gente tem Interagir. que fazer uma interação, né? Exato. Então, como é que era a ideia? Era eu galanteando a Miriam. Então, a Miriam tava ali, aí eu entrava como visse uma garota assim, aí faz um gestinho assim pro público, né? Aí entrava com uma rosa escondida assim, né? E tudo na música, numa música chamada Los Chicos, né? Do filme de um dos menudos lá, que tinha um monte de batida boa para aproveitar. Aí eu apresentava a rosa para a Miriam, aí a Miriam olhava assim, pegava a rosa, amassava, jogava fora. Aí eu ficava tentando conquistar ela fazendo pose. Só que cada pose que eu fazia para ela, como ela era grande, ela fazia uma pose igual na minha frente, tipo, eu também sou forte, entendeu? Então eu puxava um dorsal, ele entrava na minha frente, puxava dorsal. Eu saía de trás dela, puxava maravilhosa aquela começo, coreografia. e até que eu pego ela à força, viro ela assim como se eu desse um beijo nela, e só um som de beijo no coisa, né? E tira, e aí depois desse beijo ela me dá a mão, eu dou a mão, a gente faz as pazes, né? Porque até então a gente estava brigando, né? E aí a gente começa a fazer as coreografias juntas e ensaiadas. Muito legal. E quem vence o Olímpia, primeiro colocado lá no Japão? Master Olímpia foi um americano chamado Doria. Inclusive, ele esteve no Pittsburgh Pro, do começo do ano, competindo com todos os Opens. Ele, além de ter ganhado o Olympia Master, além de estar com a vaga garantida, que os 5 primeiros estavam com a vaga garantida para o próximo do ano que vem, ele é tão bom e tão atrevido que ele competiu com os Opens, competiu com a galera toda que foi da Open, que competiu no Pittsburgh. Mais novo que ele, né, também. E ó, bom cara, viu? Muito bom. Dorian Woods. O que me impressiona agora é que os Olympias Legends dos anos 80, nós temos ainda grandes nomes que estão ou com marcas próprias de suplementos alimentares, ou são patrocinados, né? E aí vem vocês, né? Competindo no Mr. Olímpia com mais de 50 anos, num campeonato que, para você se classificar, você precisa ganhar no 40 a mais. Nossa. Então olha que injusto, pessoal. Uma pessoa que tem 56, como o Dilon ano passado, hoje 57, para ele ganhar a vaga, ele precisa ganhar um campeonato de nível profissional master dos 40 a mais. Tinha que mudar isso, né, gente? Tinha que mudar isso, porque essa regra, ela limita, né? Ela limita a serem Olímpias, Mr. Olympia Master, só quem tem 40 a mais. Né? Você não vai ver um cara com 50 a mais, 60 a mais, vencendo o Mr. Olympia. Ou também abre as categorias, por que não? Abre as categorias então, não precisa abrir de 5 em 5 anos, mas abre de 10 em 10, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, para deixar o negócio mais equilibrado. Mas essa conquista, ela é incrível, Dilon. Ela é incrível porque, primeiro, começa pela falta de proporcionalidade na competição, né, que é injusta entre mais jovens e mais velhos. O tempo cobra, não adianta. Claro, a genética, tudo isso fala, mas o tempo cobra. O tempo cobra. Quando você fala em tempo e genética, você tem o Dexter Jackson. Nossa. Dexter Jackson, na minha opinião, foi o atleta mais longevo treinando e competindo entre os profissionais sênior na Open do Olímpia. Sempre conseguindo boas colocações, ainda assim. E sempre top 10, sempre top 3, top 5. Ele sempre foi um cara que a genética dele sempre demonstrou isso, um cara fenomenal, excepcional. Então, às vezes, a genética ela se sobrepõe ao que eu acabei de falar. Mas, como competição são entre os iguais, você pega o melhor dentre os iguais ou mais semelhantes, mais parecidos, seria mais importante se dividirmos a categoria em idade. Como ela é não dividida, quanto representa essa conquista do Dilon para o Brasil? Olha, sem precedentes. Sem precedentes. É mais ou menos assim. O Odilon estar em 10º lugar no Mr. Olímpia do ano passado, né, profissional, campeonato profissional master, é mais ou menos como se o nosso campeão júnior atual, né, do Brasil
fosse o 10º colocado no Olympia Open Senior. Exatamente. É como se nós tivéssemos um atleta de 23 anos, que é a base, é o topo de um júnior, né? Na minha época era 21, hoje é 23. Se nós tivéssemos um cara de 23 anos sendo 10º colocado no Olympia. A gente teve isso com aquele rapaz que morreu. Nós tivemos um cara que tinha 23 ou 24 anos, que já era um grande fenômeno. Dallas McCarver. Dallas McCarver, sim. Dallas McCarver era um caso, era exatamente esse caso. Era uma promessa grande. Era uma promessa. Era um cara que tinha acabado de sair da categoria júnior. Era gigantesco. Gigantesco, e acabou vindo a falecer, né? Por mau uso, né, de recursos ergogênicos. E ano passado o Goodvito ficou em 10º na Open, atleta Black School, e eu fiquei em 10º na Master Olympia, atleta Black School. Me lembrou agora de uma coisa do Brandão, que eu lembro bem que eu era dirigente nessa época. O Brandão ele fez um feito que eu acredito que não lembro de ter ninguém feito até hoje. Ele foi campeão overall brasileiro na Júnior e na Sênior, no mesmo campeonato. É verdade. E se eu não me engano, também no mesmo ano, depois ele foi campeão overall também no Sul-Americano, aí ele conseguiu o Procard. Então vê como era difícil o caminho para você chegar no Procard naquela época. Sem dúvida. Eu comentei isso num post do Pinduca recentemente, né? O próprio Brandão curtiu também. Hoje em dia é muito mais fácil, lógico, não tiro o mérito de ninguém. Mas olha o caminho que o Brandão fez para ganhar o Procard. Ganhou 3 overalls seguidos. Rápido, né? 3 overalls ele teve que ganhar. É isso aí. O Arnold também. O Arnold ele foi aceito na categoria profissional, do que na verdade ali era uma coisa velada, né? Porque todo mundo era profissional. Era só chegar como campeão Mr. América que você já era considerado profissional. E aí você ia para o Mr. Olympia. O pessoal do Mr. Olympia eram os melhores do Mr. América, nos anos 70. Né? O Arnold ele vai rapidamente, muito jovem, né, conquistando campeonatos, desde que ele ganhou o Campeonato Mundial da NABA Júnior, ele também ganha o Campeonato Mundial da NABA Adulto no mesmo ano e vai para os Estados Unidos. Mas é isso. Pessoal, o tempo não é ilimitado, né? Então eu vou agradecendo aqui. Então, primeiramente, agradecendo aos grandes atletas brasileiros que fazem parte dessas conquistas brasileiras. Fica difícil enumerar. O Goodvito, que hoje eu considero um brasileiro, como Johann Schatz, também se tornou brasileiro, né? Campeões europeus, campeões mundiais que vieram para o Brasil e decidiram se tornar brasileiros. Então, Goodvito, um forte abraço a você, meu menino. Eu acredito muito no seu potencial, como acreditei também na época com o Johann Schatz, como patrocinador dele na época com a probiótica. Mas você, Odilon, além de atleta que a gente é fã, você também é nosso irmão. Então, para mim, tem um sabor especial. E essa história de ele não ter tido a vaga, né? Então fica aí como cereja do bolo essa história, de ele não ter tido a vaga na competição e ido e conquistado o 10º lugar. Eu acreditava tanto e acredito tanto no Odilon que eu fiz a carta para o Jim Manion, né? Eu fiz a carta para o Jim Manion recomendando para o Jim Manion a apresentação do Odilon como um dos 10 melhores. Eu falei assim, esse ano está mais difícil para mim. Eu falei para você, Odilon, na época, está mais difícil para mim por uma série de fatores, né, o ano de 2025, mas eu pessoalmente vou fazer essa carta chegar lá no Jim Manion. E ele respondeu a carta, dizendo que iria analisar. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que você estava lá no palco. Eu já não estava mais lá na Black, mas eu vi você naquele palco competindo. Para mim, me deu aquela sensação de missão cumprida, sabe? E você... Eu tenho muito a agradecer. Imagina, isso é mérito seu. E assim foi comigo durante toda a minha carreira. Eu sempre trabalhei em prol dos atletas brasileiros e em prol do esporte. E a gente vê que o nosso esporte tem um grande potencial. Um brasileiro ganhando dentre 30 atletas a 10ª melhor classificação, sendo um dos mais velhos dentre esses 30 atletas, simplesmente top 10 Mr. Olympia, Odilon Batista. É assim que eu termino o podcast. Valeu, Odilon. Obrigado. E peço as considerações finais.
Rubens, por favor, sua consideração final sobre o Odilon Batista e Mr. Olympia Master. Olha, eu estou honrado de mais uma vez estar aqui e conversar com o Odilon Batista. Como eu falei, eu parava o que eu estava fazendo para ver as coreografias dele, porque eu achava incrível, sempre recomendava. Até minha esposa também, quando ela viu a primeira vez, ficou encantada com isso. Falou, nossa, cara, olha o que ele está fazendo, isso aqui. E para mim é muito legal poder ouvir as histórias de pessoas iguais ao Odilon. E a ideia do meu livro, principalmente, é contar essas histórias e documentá-las, porque quando a gente não tem história para contar, né, a gente não honra os nossos veteranos, não tem futuro. Então eu penso muito nisso. Então eu fico muito grato aí, prazerzaço. Com certeza vai estar no meu livro, não tem nem o que dizer. Obrigado. Suas considerações finais, campeão, maestro Odilon Batista. Eu, nas considerações finais, eu queria falar duas coisas. A primeira é aconselhar os atletas a prestar um pouquinho mais atenção na parte de coreografia, porque você faz um trabalho que dura de 3 a 6 meses, você se dedica para fazer dieta, dedica para treinar, você tem que ter a mesma dedicação para você preparar a sua apresentação, porque enquanto você está no palco, todo aquele tempo não vai valer de nada se você não souber vender o seu peixe, vender o seu trabalho e fazer o marketing do que você construiu. Então você tem que mostrar ele da melhor forma possível no pouco espaço de tempo que você tem. Então se preocupe em montar uma coreografia, não pegar qualquer música e deixar que o DJ abaixe o volume quando der 1 minuto. Se preocupe em editar música com 1 minuto, ela tem no começo, meio, fim, pose final. Ensaie as poses compulsórias da sua categoria, porque você vai conseguir. Se tiver um atleta ali que está empatando com você no físico e você souber mostrar melhor que ele, você vai ser o escolhido. E a segunda parte da minha despedida, queria lembrar do seu Elias. O seu Elias foi um cara que fez muita diferença, né, na minha vida. Ele viu o quanto eu briguei para ser Mr. Santos, e competi por muitos anos. E eu lembro que o ano que eu ganhei o Mr. Santos, o seu Elias chegou lá para mim lá no backstage e falou assim: se você não ganhou o overall hoje, eu vou tacar fogo nesse estúdio, nesse teatro aqui no final. E assim como o Phil Heath, ele falou que ele foi foi o último a ter a honra de receber o troféu de Mr. Olympia da mão do Joey Wader, que faleceu em outubro de 2013. Eu posso dizer que eu fui o último a receber o troféu de Mr. Santos da mão do seu Elias. E eu falei para o seu Elias, quando eu ganhei o Mr. Santos 2018, que uma semana depois eu ia ter o Mundial na Espanha, que era uma semana depois. E que nem que eu ganhasse o Mundial eu ia ficar tão feliz de estar recebendo o troféu da mão dele e ter ganho o overall do Mr. Santos como foi. E realmente foi o que aconteceu. Uma semana depois eu fui campeão mundial, mas nem de perto a alegria foi igual de ter recebido o troféu, o título de Mr. Santos overall. Que bacana. Que história. E eu vou falar o que para terminar? Que história é essa? Eu vou falar o seguinte: ó, você que é gerente de marketing de empresa de suplemento alimentar, seja menos fanfarrão e dê valor para os veteranos, para os masters, para os old school, para os Olympia Legends, porque esses caras abriram a picada para a gente poder ter chego até aqui. Imagina a minha felicidade de ter visto tudo isso de perto, porque, você sabe, eu estava lá. Valeu, até a próxima, Caveira! Race for the morning, you can hide in the sun till you see the light. Oh, we will pray it's alright.